Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Jesus existiu, Plínio o Jovem e Suetônio, tá? Testemunho desses aqui, certo, pessoal? Então, desde já, peço que vocês já curtam o vídeo, comentem, compartilhem, certo, pessoal? Porque dá muito trabalho, pessoal, aí, produzir vídeos, tá? Eu tenho outros projetos aí tocando, certo? E eu peço para vocês darem uma força pro canal, certo, pessoal? Chamem amigos, chamem inscritos pro canal, chamem pessoal, para que deem força, certo, pessoal? Então, certo? E comentem, tá certo, pessoal? E nós aqui, né, vamos produzir sempre mais, né, certo? Então, neste vídeo nós vamos falar aqui, ó, estamos aqui no artigo do Logos, certo? Eu gosto aqui de sempre gravar, mostrar o artigo do Logos, porque tem aqui, vocês podem ver fontes, né? Peço para que vocês leiam, né? Então aqui temos as fontes corretas, certo? De tudo. Então, aqui, ó, em meu artigo anterior, isso é bom porque estou respondendo aqui muito desses céticos, ateus do YouTube, né, que falam muito sobre essas questões, né, duvidam da historicidade de Jesus, né. Então, desde já, pessoal, já quero deixar uma coisa bem clara: nenhum historiador sério, né, duvida da historicidade de Jesus, somente esse pessoal aí de internet, né. Então, aqui, ó, abordei o assunto da existência de Jesus, né. Embora um caso completo e robusto possa ser feito apelando-se para os documentos do Novo Testamento, aqui iremos apenas apelar para as testemunhas expostis da história fora do Novo Testamento. Nesse artigo consideraremos as evidências do governador romano Plínio o Jovem e do historiador romano Suetônio, certo? Então aqui vai essa resposta também a muito desses vídeos aí, né? Que eu não gosto da publicidade aqui, mas esses vídeos ateus, céticos aí que questionam isso, tá? Eles ficam falando muito que sobre essas citações deles são fraudadas, são forjadas, tá? Vamos ver isso aqui, né? Será que é verdade, né? Vamos lá. Sobre eles diz The New Encyclopedia Britânica, né, de 1995. Esses relatos independentes provam que, na antiguidade, mesmo os oponentes ao cristianismo nunca duvidaram da historicidade de Jesus, disputada pela primeira vez em bases inadequadas no fim do século XVIII, durante o século XIX e no começo do século XX. Olha só. Então, quer dizer, essas dúvidas sobre a historicidade de Jesus foi bem recente, né, do século XIX, e já foram aí já foram respondidas, certo? Plínio o Jovem, né, governador romano. Quem foi Plínio? O que ele tem a ver aqui com Jesus aí no caso, né? Vamos ver. Né? Plínio o Jovem, que viveu de 62 a 113, né, depois de Cristo, serviu como governador romano da Bitínia e se correspondia com seu amigo Tácito em suas cartas. Vocês podem ver as fontes aqui, certo, pessoal? Em seu 10º livro e 96ª carta, lá no ano 110, escreveu ao imperador romano Trajano, questionando sobre como lidar com a população cristã florescente, né? Ele escreveu, ó, toda a sua culpa ou erro era que eles tinham o hábito de se encontrar em um determinado dia antes do amanhecer, quando cantavam versos alternados unindo a Cristo como a um Deus, e se uniam por um juramento solene, não para quaisquer atos perversos, mas nunca para cometer qualquer fraude, roubo ou adultério, para nunca falsificar sua palavra nem negar uma confiança quando eles deveriam ser chamados a entregá-la, após o que era costume separar-se e em seguida reunir-se para compartilhar a comida, né, mas comida, o alimento, né, de um tipo comum e inocente. Mesmo essa prática, no entanto, eles haviam abandonado após a publicação do meu edital, pelo qual, de acordo com suas ordens, eu havia proibido associações políticas. Julguei tanto mais necessário extrair a verdade real com o auxílio da tortura de 2 escravas que eram denominadas diaconisas, mas não pude descobrir nada mais do que superstições depravadas e excessivas. Certo, pessoal? Peço que vocês deem atenção a essas partes grifadas aqui, certo? Portanto, adiei os procedimentos e me dirigi imediatamente ao seu conselho, pois o assunto me pareceu bem merecedor de uma referência a você, especialmente considerando os números em perigo. Pessoas de todas as classes e idades de ambos os sexos estão e estarão envolvidas na acusação, pois essa superstição contagiosa não se limitou apenas às cidades, mas espalhou-se pelas aldeias e distritos rurais. Parece possível, porém, verificar e curar, certo? Então, isso poderia ser uma falsificação, né? Vocês veem que esses ateus, os céticos de YouTube, sempre tentam dizer que foi uma fraude, falsificação esses escritos aí, no caso, né? Será? Ó, Van Voorst, né, que é um historiador, escreve: o texto dessas 2 cartas é bem atestado e estável, e sua autenticidade não é seriamente contestada. Seu estilo corresponde ao das outras cartas do livro 10, e eles já eram conhecidos na época de Tertuliano. Olha só que interessante, hein? Sharon White, que é outro historiador, descarta as poucas sugestões, nenhuma das quais ganhou crédito, de que as cartas são falsificações inteiras ou têm parte-chave interpoladas.
Olha só, pessoal, são autoridades, né, comentando, historiadores mesmo, que estudam, não, né? Vocês vejam aqui, ó, que interessante, ó. Além disso, um falsificador cristão não chamaria o cristianismo de superstição contagiosa, certo? O que aprendemos sobre o cristianismo com essa passagem? Primeiro, os primeiros cristãos se reuniram sob a cobertura da escuridão. Segundo, eles cantaram a Cristo como se ele ainda estivesse vivo. Terceiro, eles acreditavam que Jesus era Deus. Quarto, até mesmo os inimigos do cristianismo os viam como pessoas moralmente distintas. Quinto, eles faziam refeições regularmente juntos. Sexto, Roma torturou alguns dos primeiros cristãos por sua fé. Sétimo, o cristianismo alcançou todas as classes da sociedade, ambos os sexos e muitos territórios do Império Romano. Tá? Então vocês vejam aí, pessoal, esse testemunho, né, de Plínio Jovem, né, que vocês vejam é bem atestado, né? Então esse pessoal aí, esses vídeos falando que é fraude, falsificação, interpolação cristã, nada a ver, né, pessoal? Olha aí. Suetônio, historiador romano. Caio Suetônio Tranquilo, viveu de 69 a 160, né, escreveu, depois de Cristo, né, escreveu sobre o imperador romano Adriano, e era amigo de Plínio o Jovem. Escreveu, né, ó, como os judeus em Roma causaram distúrbios contínuos por instigação de Cresto, ele, o imperador Cláudio, os expulsou da cidade. Isso poderia ser uma falsificação? Isso não é provável, porque em outro lugar, Suetônio se refere ao cristianismo como uma seita que professa uma nova e perniciosa crença religiosa. Além disso, não é provável que um interpolador cristão escrevesse incorretamente o nome de Cristo como Crestus, né? Von Worst escreve: concluímos com a esmagadora maioria dos estudiosos modernos que essa frase é genuína, ou seja, né, esses céticos, ateístas que ficam falando por aí, esses vídeos que estão falando que Crestus, né, tinha outros Crestus, era outro Crestus, outros Messias, nada a ver, né, pessoal? Olha aí, historiadores falando, né, mencionando aqui, falando por fontes, certo? Olha, por que Suetônio chama de Crestus em vez de Cristo? A grafia latina de Cristo, né, Christus, está apenas uma letra de Crestus, né, quer dizer, olha aqui, ó, né? A maioria dos historiadores acredita que essa variação de grafia foi um erro comum para se referir a Cristo. Van Vorst escreve sobre a identificação quase unânime dele com Cristo. A. N. Wilson declara: apenas os estudiosos mais perversos duvidaram de que Crestus é Cristo. Né? Até o crítico Bart Ehrman explica que esse tipo de erro de grafia era comum. Van Vorst escreve: eles foram pronunciados de forma tão semelhante que muitas vezes eram confundidos pelos ignorantes educados, tanto na fala quanto na escrita. Ele cita vários manuscritos do Novo Testamento e pais da igreja que substituem Crestus por Christus. Olha só que interessante, pessoal. Né? Olha, em contraste, o nome Crestus não aparece entre as centenas de nomes judeus que conhecemos de inscrições de catacumbas romanas e outras fontes. Né? Se outra figura histórica estava causando agitação em Roma, nenhuma outra fonte histórica o menciona. O que essa passagem nos diz? Primeiro, uma grande população de cristãos existiam por Roma por volta de 49. Segundo, Cristo era uma figura tão popular que a população judaica em Roma se revoltou por causa dele. Van Vorst observa que os judeus foram expulsos 2 vezes de Roma por buscarem convertidos não judeus. Né? Por que não existem mais evidências fora da Bíblia? Né? Pergunta interessante. Né? Sem dúvida, Jesus teve grande influência no mundo. Devemos esperar então que haja mais evidências fora da Bíblia de que ele existiu e foi ressuscitado? Não necessariamente. Um dos motivos é que os evangelhos foram escritos quase 2000 anos atrás. E hoje existem bem poucos escritos não bíblicos daquela época. Além disso, é pouco provável que todos que eram contra Jesus escrevessem algo que levasse as pessoas a acreditar no que diziam sobre ele. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, falou o seguinte sobre a ressurreição dele: Deus o levantou, né, ou ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele aparecesse, não a todo o povo, mas a testemunhas designadas antecipadamente por Deus, a nós, o que comemos e bebemos com ele depois que foi levantado dentre os mortos. Certo? Por que não a todo o povo? O Evangelho de Mateus diz que, quando os inimigos religiosos de Jesus ouviram falar da ressurreição dele, tentaram impedir que a notícia se espalhasse. Né? Será que Jesus não queria que as pessoas soubessem de sua ressurreição? Não, porque Pedro também disse: ele ordenou que pregássemos ao povo e dessemos um testemunho cabal de que ele é o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Os cristãos verdadeiros fizeram e continuam fazendo exatamente isso. Certo, pessoal? Então vocês vejam aí, né? Testemunhos com evidências, né? Isso aqui é historicidade, certo, pessoal? E aqui vocês podem ver as fontes, ó. Por isso que eu peço para ler um artigo, tá? Olha aí, aqui, ó. Então as fontes aqui, né? Vocês podem gostar. E olha só que interessante, pessoal. Tem aqui, ó, no 9, aqui, ó. Por exemplo, Craig Evans, que é o historiador, né? Escreve: a variação na grafia era bastante comum, está até mesmo documentada nos melhores manuscritos do Novo Testamento, né? Evans Craig, né? O Jesus histórico, né? No livro, né?
O historiador Craig Blomberg escreve: a maioria dos historiadores pensa que a declaração de Suetônio reflete uma referência distorcida a judeus cristãos e não cristãos disputando a verdade do evangelho, né? Então vocês podem ver que interessante, pessoal, olha só. Também é interessante notar como essa referência ao decreto de Cláudio se alinha com o relato bíblico de Priscila e Áquila, dois primeiros líderes cristãos. Lucas registrou que Priscila e Áquila foram expulsos de Roma em 49 por causa do decreto de Cláudio. No entanto, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, em 56, 57, Priscila e Áquila estavam de volta à sua casa. Como eles voltaram se Cláudio havia expulsado todos os judeus em 49? Esse relato faz sentido quando percebemos que Cláudio morreu em 54. Depois de sua morte, o decreto foi rescindido e os judeus tiveram permissão para voltar à cidade. Priscila e Áquila chegaram bem a tempo de Paulo endereçar sua carta a eles e a sua igreja em casa. Este é um pequeno ponto que corrobora o relato bíblico de muitas maneiras. Certo, pessoal? Então vocês podem ver aqui, ó, as fontes, certo? Eu cito aqui. E eu quero recomendar para vocês, pessoal, o Combo Acadêmico de Teologia da Universidade da Bíblia, certo? Vocês sabem que eu só recomendo aqui material de qualidade, tá? E com milhares de alunos, né? E o Combo Acadêmico de Teologia, formado pelos cursos básico, mais médio em Teologia e mais formação em Teologia, mais Master em Teologia Avançada, certo? Em Teologia Nacional, pode ser feito aí por todos os interessados, certo? O link está aqui, sempre acessem pelo meu link, certo, pessoal? Prepare-se para ser um expert em teologia através desse combo incrível que tem o objetivo de dar formação completa e melhor com o tempo que precisar para estudar. Universidade da Bíblia, a melhor formação bíblica e teológica do país. Examinar as Escrituras. Certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.